Olá, hoje iremos tratar de um assunto que é um problema na área transfusional: a contaminação por patógenos em transfusão de plaquetas. Uma das principais causas de mortalidade relacionada às transfusões sanguíneas é a contaminação bacteriana dos hemocomponentes, sendo que os concentrados de plaquetas apresentam uma maior probabilidade de contaminação devido à temperatura de armazenamento, tornando-se responsáveis por 10% dessas mortes. Mesmo com uma grande prevalência de contaminação bacteriana em hemocomponentes, o número de casos de reações transfusionais notificadas por esse motivo é baixo. Uma das possibilidades para este fato pode ser por conta das subnotificações pela falta de conhecimento dos sinais e sintomas característicos ou pela confusão com a patologia de base do paciente. De acordo com a Anvisa, no ano de 2020 foram transfundidas 354.676 bolsas de concentrados de plaquetas no Brasil, apenas atrás dos concentrados de hemácias. Por possuir uma alta demanda de transfusão desse tipo de hemocomponente, se faz necessário métodos para garantir a segurança do paciente. No Brasil é utilizado a triagem com perguntas específicas ao doador junto aos testes sorológicos, porém mesmo com esses métodos há riscos de contaminação. Mas por que isso acontece? Vamos entender um pouquinho mais sobre dois temas importantes na área transfusional. A triagem sorológica em doadores de sangue não possibilita segurança de 100% quanto à possibilidade de transmissão de agentes infecto-contagiosos. O Ministério da Saúde determina que para cada doação efetivada, sejam realizados testes sorológicos para os seguintes patógenos: HIV-1 e HIV-2, HTLV-1 e HTLV-2, HCV, HBV, Trypanosoma cruzi, Treponema pallidum, Plasmódio em áreas endêmicas de malária e citomegalovírus para pacientes imunossuprimidos. Os testes moleculares pesquisam diretamente as partículas virais, portanto são capazes de detectar essas infecções antes que os testes sorológicos. A janela imunológica é compreendida como o período de tempo entre a exposição ao agente infeccioso e o aparecimento de positividade em exame laboratorial específico, para a detecção do mesmo. Essa janela para testes sorológicos geralmente detectam os anticorpos formados pela pessoa em resposta ao agente infeccioso. Para os patógenos mais comuns como HIV, esse período é de 2 a 3 semanas, para o vírus da hepatite C, HCV, é de 72 dias e para o vírus da hepatite B, HBV, é em torno de 54 a 56 dias. Este período varia conforme a sensibilidade dos testes diagnósticos e embora o período da janela seja curta, é impossível zerá-la. Diante da impossibilidade de se testar o sangue dos doadores para todos os agentes infecciosos, juntamente com o entendimento acerca da janela imunológica, é notável que existe um risco residual transfusional. Por isso, a inativação de patógenos surge como uma solução, por ser uma resposta proativa a ameaças infecciosas, combatendo mesmo aquelas emergentes e desconhecidas e aquelas para as quais não existem testes laboratoriais na triagem do sangue doado. Então, iremos apresentar quais são os métodos de inativação de patógenos existentes hoje no Brasil e também suas vantagens e desvantagens. O primeiro é o sistema Intercept. Nesta metodologia o produto é transferido para um kit contendo a motosalém que é responsável por entrar na dupla fita de DNA, fazendo uma ligação covalente entre os pares de base, inibindo a transcrição, translação e replicação do DNA e do RNA. Após ser transferido, este kit é colocado dentro de um equipamento que é um iluminador, depois o excesso de amotosalém é removido por adsorção. Por fim, o hemocomponente passa pelo filtro de leucócito e é transferido para as bolsas onde ele será armazenado. Essas são algumas características desse sistema. As proteínas plasmáticas e os fatores da coagulação não são afetados. Além disso, ainda não foram reportados eventos adversos significativos, e este sistema é utilizado em plasma, crio e plaquetas. O segundo sistema é o Mirasol. Neste sistema, o produto é transferido para o kit e é adicionada a riboflavina, depois este produto é submetido a uma iluminação. O mecanismo de ação da luz UV é a quebra das pontes entre os ácidos nucleicos, onde a riboflavina se liga a esses ácidos. Além dessa função, a luz ativa a riboflavina e oxida a guanina, causando uma alteração nos ácidos nucleicos, prevenindo a replicação do DNA.
Assim, o hemocomponente está pronto para uso, pois a riboflavina, por ser uma vitamina, não precisa ser removida. Algumas características deste sistema são: o benefício da riboflavina, que não precisa ser removida, diferente do outro sistema. É utilizado em plasma e plaquetas. Igualmente ao sistema Intercept, as proteínas plasmáticas e os fatores da coagulação não são afetados. E também ainda não foram reportados eventos adversos significativos. O terceiro sistema disponível no Brasil é o de azul de metileno. Seu mecanismo de ação consiste em dano ao DNA de vírus envelopados. Como exemplo de vírus envelopados podemos citar vírus da imunodeficiência humana, vírus da hepatite C, vírus linfotrópico de células T humanas, vírus Epstein-Barr, citomegalovírus, vírus da dengue e vírus da chikungunya. As características desse sistema são: seu uso é somente em produtos desleucocitados. Diferente dos outros dois sistemas citados, este causa redução na quantidade de fibrinogênio, fator 5 e fator 8. E também, este azul de metileno deve ser removido antes da transfusão. Diante do que já foi falado, agora serão abordadas as principais vantagens e desvantagens sobre o principal assunto deste vídeo, a inativação de patógenos. Os benefícios que são mais percebidos diante da inativação de patógenos são: a diminuição do risco de sepse por transfusão de plaquetas contaminadas, a diminuição do risco residual de transmissão de patógenos não testados na rotina, como por exemplo, o vírus da chikungunya e o vírus da dengue. Também a diminuição do risco de transmissão do citomegalovírus. Por fim, em alguns países houve uma extensão da validade de plaquetas, o que é uma grande vantagem, pois diminuiria a quantidade de bolsas vencidas que são jogadas fora. Agora sobre as principais limitações. Uma dessas limitações é a inativação incompleta, em casos de elevada concentração de patógenos. Além da inabilidade em inativar prions. No caso do azul de metileno, também, a inabilidade em inativar vírus não envelopados. A toxicidade é um tópico relevante, pois o amotosalen e o azul de metileno precisam ser removidos antes do seu uso clínico. Apesar disso, a principal desvantagem é o custo elevado do processo. Diante disso, um artigo sobre inativação de patógenos de plaquetas para transfusão demonstrou a importância desses métodos para que as transfusões sejam mais seguras e eficientes, uma vez que os testes atuais não permitem uma eliminação 100% dos patógenos existentes na bolsa. O artigo citou e comparou os métodos sobre a inativação dos patógenos, citando as vantagens e desvantagens. Em geral, as vantagens mais significativas postas pelo artigo foram: a inativação de patógenos conhecidos e desconhecidos transmitidos por transfusão, a inativação dos leucócitos residuais do doador, além do aumento do tempo de armazenamento das plaquetas com a redução de patógenos, que foi aumentado de 5 para 7 dias. Por outro lado, as desvantagens que chamaram a atenção foram: primeiro ponto foi a eficácia clínica com relato de sangramento em pacientes que receberam a bolsa com redução de patógenos. Depois a redução de plaquetas no produto plaquetário final, e também menor intervalo de transfusão. Além de as plaquetas com redução de patógenos apresentarem riscos infecciosos residuais, porque, embora raros, componentes pirogênicos da parede celular, endotoxinas, isolados positivos para biofilme, bactérias formadoras de esporos, vírus sem envelope e prions estão presentes após a inativação com as tecnologias atuais. Em quarto, as preocupações com o perfil de segurança dessas plaquetas, como a exposição a compostos fotoativos residuais, síndrome do desconforto respiratório agudo, SDRA, e aloimunização HLA. Por último, mas não menos importante, a limitação de dados sobre a população pediátrica. Os pesquisadores concluíram que a implementação dos métodos de inativação de patógenos são um novo paradigma para aumentar a segurança das transfusões de plaquetas, e com base em todas as explicações detalhadas anteriores na revisão, a implementação dessa nova tecnologia está quase pronta para uso. Algumas correções devem ser aprimoradas para um melhor desempenho da tecnologia. Bom, depois de tudo que foi mostrado e dito neste vídeo, queremos saber: o que você acha sobre esse panorama da inativação de patógenos? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião e não esqueça de curtir se gostou do vídeo. Até a próxima!